Oi, gente. O governo Trump está dando um presente sem querer para Lula e está prejudicando e muito as chances de Flávio Bolsonaro nas eleições. E eu vou provar isso com números, com dados, com evidências. Basta você assistir o vídeo até o final que você vai entender. Entender, inclusive, como você pode utilizar isso como um argumento para convencer eleitores indecisos e que não vão votar a votar em Lula contra Flávio Bolsonaro. Então é muito importante compartilhar esse vídeo, porque eu também vou explicar como se utiliza isso como argumento. Bem, o governo Trump concluiu uma investigação, eu boto entre aspas porque não tem caráter investigativo, né? E propõe impor um tarifaço de 25% e está atacando, entre outras coisas, o Pix. Bancos até saíram em defesa do Pix após a avaliação dos Estados Unidos, né? O sistema de pagamento está na mira de Trump. Por quê? Eu vou resumir. Porque prejudica o lucro das empresas de cartão de crédito que financiam os republicanos. Porque prejudica grandes corporações empresariais que querem usar o seu próprio mecanismo de pagamento, que tem tarifas, e não querem que o Brasil popularize o Pix, nem no Brasil, quanto mais se o modelo Pix for para outros países, porque aí é que os modelos de pagamento dessas outras empresas vão à falência, porque eles ganham muito dinheiro com isso, né? Então é o Trump agindo para favorecer os interesses das grandes corporações empresariais, né? Aqui ele criticando o Pix, o etanol, corrupção. Quer criticar a corrupção, vai conversar lá com o seu amiguinho Flávio, que recebeu uma grana preta lá do Daniel Vorcaro, né? E o Fabiano Zettel também investiu na campanha do Bolsonaro, né? Os Estados Unidos usam o Pix para justificar esse novo tarifaço aí de 25%, né? E por que isso é um presente? O governo Lula já sacou. E está responsabilizando a família Bolsonaro por nova tarifa dos Estados Unidos. Ou seja, o governo Lula está dizendo: o Brasil, empregos brasileiros serão prejudicados e a culpa é de Flávio Bolsonaro, dos membros da família Bolsonaro, que logo depois da visita dele lá para o Trump, ele veio com esse tarifaço 2.0. Aí vai ter gente nos comentários que vai dizer: mas André, será que a economia brasileira prejudicada não vai favorecer o Flávio? Gente, o tarifaço 1.0 quase não prejudicou a economia brasileira. O impacto foi mínimo. O Brasil tem outros parceiros comerciais, entre eles a China. O Brasil aproveitou o tarifaço 1.0 para abrir novos mercados. O Brasil hoje não depende tanto dos Estados Unidos, de exportações para os Estados Unidos. Portanto, o impacto econômico vai ser pequeno. Porém, o impacto eleitoral não vai ser descartável. E eu vou explicar por quê. Em 2025, isso aqui é pesquisa do tarifaço 1.0. Isso aqui saiu em 16/7/2025. A Genial Quest apontou fim de tendência negativa para Lula e governo após as tarifas. Ou seja, o Brasil, naquela época, né, e apesar dos indicadores positivos, não estava... o governo Lula não estava pulando muito nas pesquisas positivamente. Bastou o Trump aplicar o tarifaço que a descida do Lula parou. E aí, pouco tempo depois, a aprovação do governo melhorou a atuação de Lula frente às tarifas. Isso aqui é de 20/8/2025, ou seja, um pouco depois. Quando o tarifaço avançou um pouco mais, olha só o que aconteceu. A aprovação do governo do presidente Lula confirmou a tendência de melhora e subiu 3 pontos em agosto, mostrou pesquisa. Por quê? Porque ficou claro para todo mundo que Lula estava defendendo o Brasil, enquanto os Bolsonaros estavam prejudicando o Brasil. O Eduardo Bolsonaro conspirou pelo tarifaço 1.0 e ficou claro para os brasileiros: peraí, o Trump quer levar os empregos daqui do Brasil para os Estados Unidos e o Eduardo Bolsonaro está ajudando, e o Lula está defendendo os empregos brasileiros. Lula é o patriota e o Eduardo Bolsonaro é o traidor. Óbvio. Os brasileiros entenderam. Essa perspectiva, que é absolutamente verdadeira, vai voltar por causa do tarifaço 2.0. É verdade que essa não é a única questão para ganhar a eleição. Tem os escândalos de corrupção da família Bolsonaro, agora totalmente enrolados com Vorcaro.
Lembrar que o Fabiano Zettel foi o principal financiador do Jair Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas, as privatizações muito suspeitas, o dinheiro supostamente para filme, mas que a gente sabe que provavelmente tem outras funções, inclusive de financiar o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então tudo isso, todas essas questões prejudicam o Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Mas o tarifaço 2.0 também vai prejudicar, porque entrega para Lula a defesa da soberania, a defesa do Brasil, a defesa de um verdadeiro patriotismo em um cenário eleitoral. Essa não é a única grande questão da eleição. O fim do 6x1, diminuição da jornada de trabalho, que a direita demonstrou estar contra, porque os votos que foram contrários ao fim do 6x1, todos vieram da direita e da extrema-direita, claro, né? E depois eles, de forma, digamos assim, cínica, né, fizeram uma proposição de 4x3, quando eles deixaram claro nas redes sociais que são contra também, que querem apenas fazer o Brasil implodir, né, para se beneficiar disso eleitoralmente. Isso mostra a completa falta de caráter dessa gente que nunca teve caráter. Então tem outras questões, o fim do 6x1, a corrupção da família Bolsonaro, os indicadores positivos do governo Lula. Tem muitas questões para vocês convencerem os indecisos. Mas o Trump agora entregou de presente, e não é presente de grego, é um presente de verdade, que ele não sabe que é presente, porque, enfim, ele está vendo só o lado dele, ele está vendo só o lado, não dele, das empresas e das grandes corporações empresariais. Com certeza, as empresas de cartão de crédito, com essa atitude do Trump, vão aumentar o financiamento dos republicanos nas eleições dos Estados Unidos desse ano. Porque as empresas de cartão de crédito, empresas de pagamentos, as Big Techs, querem a destruição do Pix. Elas querem acabar com o Pix. Por isso que o Trump está fazendo isso. O Trump é lacaio empregadinho dessas grandes corporações. Agora, atacar o Pix é muito impopular. E o Lula é que vai defender o Pix. E o Flávio Bolsonaro agora está aliado do inimigo do Pix. Aliado do inimigo do Pix. E, portanto, inimigo do Brasil. Inimigo dos interesses nacionais. Então a questão da soberania, que era uma questão que estava esfriando, que era uma questão que parecia que ia pesar pouco na eleição, da defesa do Brasil, da defesa dos interesses brasileiros, soberania nesse sentido, da autonomia do Brasil e da defesa patriótica dos interesses brasileiros, do PIX. Essa é uma defesa que está totalmente no colo agora do governo Lula. E você tem uma ferramenta poderosa para convencer eleitores a não votarem em Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é aliado do Trump. O Trump está querendo acabar com o Pix para favorecer as empresas de cartão de crédito, que não querem o Pix porque querem continuar ganhando com transações financeiras. Você tem agora uma ferramenta, um argumento poderoso para convencer pessoas. Não os bolsonaristas fanáticos. Esses daí esquece. Mas você pode convencer gente que diz que não vai votar, gente que diz que não é muito politizado, gente, todo esse tipo de pessoa usa o Pix. E você pode ir para essa pessoa e dizer, você sabia que o Trump está contra o Pix? Você sabia que o Trump é aliado do Flávio Bolsonaro? Você sabia que o Flávio pode dizer que o Pix é de Bolsonaro, mas não foi criado na época do Bolsonaro, foi criado por equipe técnica do governo Temer e que está sendo agora defendida no governo Lula? Que foi implementada no governo Bolsonaro, mas não foi criada lá. E isso é muito importante. Quem é que está defendendo o Pix? Quem é que está defendendo o Brasil? É o governo Lula. Ora, isso fornece, gente, uma ferramenta poderosa, mais uma, além do fim do 6x1, além da isenção de imposto de renda de quem ganha até 5 mil, além dos dados macroeconômicos, isso oferece, além da lembrança da tragédia do governo Bolsonaro na pandemia, que tem que ser lembrada, e eu vou fazer vídeos lembrando isso. Agora, o Trump entregou o presente da defesa da soberania. E o governo Lula já deixou claro que aceitou o presente e vai correr com ele na eleição. Nós, da militância de esquerda, temos que utilizar isso para derrotar o neofascismo também.
não usar apenas essa ferramenta, mas é uma ferramenta a mais para a nossa luta contra a extrema-direita. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. Se quiser ganhar dinheiro divulgando ideia de esquerda, tem um link no comentário fixado para você fazer isso sem pegadinha, sem gastar R$1. Você vai se cadastrar no site do Hotmart, virar afiliado dos meus cursos, vai ter um link seu dos cursos e ao divulgar vai ganhar uma comissão, inicialmente de 20%. Se fizer 13 vendas e me comunicar, sua comissão pula para 40%. Pode também mandar um pix para andretj@terra.com.br ou virar membro ou apoiador do canal. E se gostou desse vídeo, vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.